Você foi lá, você acompanhou de perto. Ontem o Bolívar empatou com o Milionários, eu falei com vocês aqui que ia ficar empate, e aí acabou ficando empate, mas acho que nós perdemos lá na KTO, né? Botamos 50 lá, mas não brocamos em todos os jogos, não. Ô Galante, o Elton ontem disse uma coisa aqui, que é o seguinte: o torcedor, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode exagerar. Claro que o Thiago Fernandes ali, a gente faz umas brincadeiras aqui, mas o Thiago sabe o quanto é importante a gente fazer uma análise muito criteriosa, cuidadosa. Eu, sinceramente, não me lembro da última vez que eu vi um Atlético tão interessante em todos os sentidos. Fisicamente, taticamente, time que compete, time que é organizado, um time que não desiste do jogo. Você está acompanhando muito de perto, porque você cobre o Atlético. Você se lembra de algo parecido com isso? E se sim, quando foi? Não, eu acho que se a gente falar de 2021, a gente vai lembrar de vários jogos que o Atlético realmente... Mas sofria mais em alguns, né? Mas eu acho assim, o resultado, né, foi positivo, então a gente fica com aquela marca de lembrar 2021. Mas olhando taticamente o que esse time faz, a entrega dele, a intensidade dentro de campo, é difícil a gente se recordar até que em 2021 foi dessa maneira, porque 2021 a gente tinha vários jogadores que definiam individualmente a partida, né? E hoje a gente tem um conjunto do Atlético. Inclusive, lá em Rosário, depois do jogo, eu fiz até essa pergunta, tanto para o Arana quanto para o Hulk, e o Arana citou muito bem, né? Hoje o Atlético tem um entendimento tático tão grande dos jogadores, que entra e sai um jogador, ele consegue manter a mesma situação do desempenho tático do time. O time tem uma entrega. Eu acho que o Milito conseguiu, em tão pouco tempo, fazer com que esses jogadores comprassem a ideia dele e mudassem da água para o vinho, porque é o mesmo grupo. Sim. Esse grupo, há 3 meses atrás, não ia desempenhar um jogo como esse. O Atlético foi até Cariacica contra o Fluminense no jogo anterior, estava perdendo de 2-0 e o time não criou nenhum tipo de desespero. O time teve tranquilidade, tirou o Hulk, que é o maior jogador do time, colocou o Vargas, o time conseguiu o empate e poderia ter saído de lá com a vitória. Os jogadores se lamentaram de não terem conseguido a vitória. Outro ponto do time do Milito, ele não se contenta com pouco. Empatou 2-2 com o Fluminense, mas saiu chateado porque queria vitória. Foi para Rosário, lá em Cariacica, eu já tinha visto o papo de todo mundo dizendo: nós vamos para Rosário classificar. Não tem mais aquela, eu vou buscar o empate fora de casa é um bom resultado. Não vai ter torcida, não vai ter uma pressão, o nosso time é mais qualificado, vamos buscar a classificação. E conseguiu. E olha, esse fator da torcida foi merecidíssima a punição para o time do Rosário, e foi até pouco, né? Sim. Mas fez uma grande diferença para eles, porque a torcida ficou do lado de fora, ela recebeu o time do lado de fora, eu passei por entre a torcida, realmente eles fazem um barulho. Lá o estádio, a gente estava lá dentro assistindo o jogo, e lá de fora a gente escutava o pessoal gritando e xingando o Milito. Né? Depois teve confusão quando acabou o jogo da polícia com a torcida lá fora. O Atlético se aproveitou de uma situação de não ter pressão e fez o que tinha que fazer. Jogou, não foi um jogo tranquilo, né? Porque o Atlético poderia ter feito um resultado no primeiro tempo. No segundo tempo eles dificultaram a marcação para o Atlético, mas aí você tem jogadores que fazem a diferença. O Paulinho faz a diferença, né? O Alisson entrou, fez a diferença, sangue novo. Todos jogadores com nível de confiança muito grande. Isso está fazendo a diferença. Brenão, você falou aí a respeito do Rosário e a gente tem que destacar o tamanho do feito do Atlético. Né? O primeiro brasileiro que consegue vencer o Rosário em jogos de Libertadores, jogando lá em Rosário, no estádio deles, que isso é um feito. É um feito. E outra, o time não perdia lá um jogo de Libertadores desde 2006. Isso também é outro feito. Isso tem que ser destacado. Mostra a grandeza disso. E muito por causa do ponto que você tocou. A diferença que faz a torcida deles. E eu já dei minha opinião aqui, Breno. No dia que aconteceu aquele fato, para mim era exclusão da equipe de Rosário. Era exclusão, porque algumas coisas precisam se tornar para dar uma disciplina de forma geral, para se tornar um exemplo para que isso não se repita. Foi uma pedrada, eu gosto de lembrar isso por causa do tamanho da agressão. Foi uma pedrada no rosto de um jogador que estava indo, ao fim da partida, agradecer a sua torcida, que era a torcida do Peñarol, que estava ali na posição atrás do gol, à direita das cabines. Um torcedor que estava na arquibancada acertou uma pedrada. Poderia ter matado, no jogo. Né? Poderia ter matado. O cara estava indo agradecer a sua torcida depois de uma derrota.
e ele foi agredido. Não, e fora então, também tudo isso gera um peso. E na ainda ida pro quase, estádio, quase que a diretoria do Rosário consegue uma liminar para poder ter torcida no jogo de terça-feira. Ô, Elton, Por pouco isso não aconteceu. Isso é algo tão sério que o time do Peñarol também teve problema para poder chegar ao estádio com os torcedores do Rosário. O Atlético, o que o Atlético fez? Ele tinha uma programação de sair um determinado horário do hotel. O Atlético saiu antes e mudou a rota. Porque ele mudou a rota. Eles combinaram uma rota alternativa e fizeram uma rota alternativa porque porque sabia que a torcida deles estaria lá. Então aquele que tentou se aproximar da polícia local para falar que horas que o time do Atlético sai e tal, quebrou a cara. Porque o Atlético vendeu um peixe, mas fez outro. Isso por quê? Por essa situação. A que ponto chegou o futebol, né? Você tem que pensar numa situação como essa. Bom, Thiago, o Vitão tá me lembrando uma situação aqui, eu não tinha visto isso não, mas o Vitão disse que viu, e eu lamento não poder dar os créditos, mas quem puder me ajudar com os créditos, o Vitão estava me dizendo que viu algo sobre o Atlético ter sido o time com maior posse de bola da história das competições sul-americanas, com a maior posse de bola jogando lá contra clubes argentinos. Nenhum outro clube conseguiu posse de bola de 74%, quase 75% jogando lá, sem falar o vareio, não só a posse de bola, mas o vareio de bola que foi. 500 finalizações do Atlético, quase bem poucas do Rosário. O time brasileiro contra argentino Então, foi a maior posse de bola da história jogando lá no país dos caras. Mas sabe o que é, HG? É que a gente tem visto nesse Atlético um time com muita qualidade. São bons jogadores e um técnico, velho, que assim... se eu tive resistência com o Milito, eu nem me lembro. Nem me lembro. Eu tive no início mesmo. Mas é um técnico que, cara, ele faz esse time jogar e faz esse time jogar de forma bonita demais. Ele consegue potencializar o que tem de melhor em cada jogador, em cada posição. Aí o torcedor pode falar, mas o Hulk não faz gol, só que os outros fazem. E aí supre qualquer carência, qualquer ausência, qualquer problema. O Hulk não faz gol, mas o Vargas faz. O Vargas faz gol. Ô, Thiago, mas é bom destacar que o Hulk não vem jogando mal. Eu acho que ele caiu um pouco, sabe? Ele dá assistência, bola na trave. Teve 2 bolas na trave nos últimos 2. No jogo contra o Peñarol. 2 ou 3? Peñarol, no jogo contra o Peñarol. Foi Peñarol, gente? Peñarol. Ele deu 2 bolas na trave. No jogo contra o Rosário. Que infelicidade aquela bola não entrar lá na Fonquilha. Só um ponto. E tem dado assistência e tem se movimentado muito bem. O Hulk volta até o meio-campo para buscar jogo, para tentar auxiliar, tanto o Scarpa tira quanto o Pedrinho. Puxa a marcação. Então, assim, eu acho que ele teve uma queda, mas não em função do esquema tático. Acho que teve uma queda em função do próprio Hulk, que vai oscilar durante o ano. Não é o Hulk que nós vimos no ano passado, que encostava na bola, a bola virava gol. Ele encostava, só gol do Galo. Ele não fazia mais nada, ele pegava na bola, era gol. Mas o jogo, Thiago, o jogo era muito nele. Mas não é uma crítica ao Hulk, gente. Eu sei. É algo que vai acontecer durante a temporada. Mas o jogo era muito nele. O Milito, já ia falar o militante, o Milito, o jogo é muito distribuído. Não. Ora essa bola tá na extrema esquerda com a Arana, ora tá na direita ele tirou um jogo. O Scarpa, essa bola passa pelo Pedrinho. Essa bola passa pelo Paulinho, o Hulk volta, abre marcação, é jogador que infiltra, ocupa esse espaço e tal. Nossa senhora, o próprio Zarate. Ele tira um jogo que era 100% Hulk e Paulinho quando o Atlético ia ao setor ofensivo. Isso. E passa a usar um jogo que distribui de fato. Só que eu acho que nessa distribuição o Hulk acabou sentindo talvez um pouco em relação ao tanto que ele pegava na bola durante uma partida. E talvez isso mesmo possa fazer com que ele tenha caído um pouco, mas eu não consigo te explicar o motivo. Só acho que ele caiu um pouco. Não é algo que seja temerário nesse momento, porque a gente vê o Zarate entrando bem, o Vargas, aliás, entrando muito bem, toda vez que ele tem que entrar no lugar do Hulk. Então, assim, eu acho que não é algo que seja problemático. O Atlético vive um momento muito bom e que os problemas do Atlético sejam esses. Que em algum momento o Paulinho não consiga render o máximo que ele pode e o Hulk passe a render o máximo que ele pode. E as coisas vão alternando. Por quê? Porque o Atlético tem 5 craques e 5 jogadores que são craques de fato, eles têm liberdade o suficiente para atacar. E aí, cara, fica surreal. É impossível, ou quase impossível, um time neutralizar 100% esse Atlético. O Atlético pode, em algum momento, não marcar gols, como aconteceu no jogo contra o Corinthians. Só que quando o Atlético não marcou contra o Corinthians, ele tinha um jogador a menos. O jogo contra o Criciúma foi o jogo de que número do Milito, hein? Alguém se lembra? Vamos lá, ele já tinha enfrentado Caracas,
o Cruzeiro 2 vezes nas finais do Mineiro. Corinthians. Ele já tinha enfrentado o Corinthians na estreia. O segundo jogo, acho que, salvo engano, é o Criciúma. Segundo jogo Então, brasileiro. foi quinto o quinto jogo. É que eu estou lembrando desse jogo, foi muito simbólico, né? Porque é muito lamentado, porque pegou um adversário que, Mas perdeu muito teoricamente, sim, eu quero dizer que de fato, né, vai lutar meio de tabela para baixo e aconteceu o empate da maneira que aconteceu. Agora, o que chama a atenção é que aquilo ali já era no início de trabalho, com 5 jogos, e o segundo no Brasileiro, e ali já existiu uma resposta de organização, né? Contra o Corinthians lá é sempre muito difícil, né, gente? O Corinthians pode ter um elenco ruim, questionável com um a menos quase ganha, né? Com um a menos quase ganha. Quase ganha, não. E contra o Criciúma também perdeu gol demais. Eu vou ser né, bem sincero, podem até me achar exagerado, mas eu acho que o Milito fez 12 jogos pelo Atlético. São 8 vitórias e 4 empates. E para mim, nos 12 jogos, ele mereceu vencer. Sim, não tem exagero nenhum Contra nisso. o Cruzeiro, o primeiro tempo o Cruzeiro fez um bom jogo no empate, mas no primeiro jogo 2-2. Não, 2-2 o Atlético fez um bom O Atlético fez bom primeiro primeiro tempo, É, não, venceu nesse o Cruzeiro. Nesse Mas jogo, eu acho que eu achei que o Cruzeiro foi melhor Mas que o eu acho que- Atlético no Mas eu segundo. acho que o no empate foi geral, justo. mas eu Esse acho que- empate foi justo. Eu acho que no geral o Atlético conseguiria vencer, assim, olhando num contexto geral. A superioridade que ele está mostrando diante dos adversários, para mim, em tão pouco tempo, em 12 jogos, eu acho que não tem como alguém chegar aqui e falar alguma crítica ao trabalho do Milito, pô. Ele tem pouquíssimo tempo aqui, não teve tempo para treinar, talvez agora, por conta dessa tragédia, Como é que tem sido infelizmente, ele vai ter. Como é que tem sido o Milito internamente lá? Funcionários, Cara, com a turma lá no CT? Eu comentei, né, em Cuiabá me chamou muita atenção do que eu vi, porque assim como a gente estava comentando, né, Valu, sobre a situação dos jogadores do Cruzeiro saindo para o treino, né, para o jogo lá na Colômbia, lá em Cuiabá o time do Atlético saindo para o jogo lá em Cuiabá, alguns torcedores chamando tal, o Milito, ele passou, ele voltou, foi tirar foto com os jogadores, com os torcedores, foi autografar a camisa dos torcedores, e aí o pessoal do Atlético fez assim para ele, ó, nós estamos em cima da hora, ele falou, não, já estou indo, deu atenção, cara, com os outros treinadores que passaram aqui pelo Atlético, você jamais veria uma cena dessa dele ir ao torcedor. Ele valoriza muito o torcedor, o que a gente percebe é que a comissão técnica, o tempo todo nos bastidores, ele está conversando. Lá em Cariacica também me chamou muita atenção que quando ele chega na porta do vestiário, o Vitor está lá esperando e dá um abraço caloroso para ele, dizendo assim, poxa, que partida nós fizemos, que poder de reação. E aí o Hulk acaba de ser o entrevistado, eu estou na porta do vestiário, na hora que abre, quem está lá esperando o Hulk? Milito. Dá um abraço caloroso do Hulk. Quer dizer, e o Hulk tinha sido substituído, né? E elogiou a substituição. Ele é um cara que ele sabe agregar. Ele sabe ter uma Valu, gestão onde de grupo. dorme o Milito?